Fala pessoal, aqui é o Arthur Toledo da Trato Consultoria, seja muito bem-vindo. Hoje temos um vídeo muito especial, pois é o fragmento de um treinamento, um dia de workshop que eu fiz com produtores rurais, com pecuaristas em Alta Floresta, no norte do Mato Grosso, com a turma do O Pecuário, meu amigo João Salvezucchi. Fizemos lá um dia muito legal com os clientes dele e amigos da região e peguei um trecho aqui, uma parte super importante, falando sobre uma pesquisa que a gente fez há alguns anos atrás, que fala sobre o nível de governança das fazendas no Brasil e por que você deveria olhar mais para isso, pois é isso que vai levar a sua fazenda no rumo do futuro que a sua família precisa. Então assiste aí, fica ligado, deixa o like, se inscreve no canal, manda isso para quem precisa assistir e bora! A gente fez uma pesquisa em 2018, isso foi feito com os alunos, né, das mentorias e tal, então esse cara que respondeu essa pesquisa, ele já é um cara diferente. É um cara que já entende que existe esse assunto, já entende que existe esse problema. Isso não reflete a realidade da totalidade das fazendas do Brasil. Então, existe protocolo familiar, regra para a gestão atual? 29% diz que sim, né? Se fosse para a regra do Brasil, eu acho que não dava 2% ou 1%. Né? Mas 29% dos alunos disseram que já tinha. Né? Existe algum programa de capacitação profissional para sócios herdeiros? 21% disse que tinha. Eu acho que não tem 2% do Brasil que faz isso. Nas suas fazendas existe orçamento de receitas e despesas anuais? Essa aqui eu acho até que o povo que respondeu mentiu aqui, né? 50% disse que tinha. Né? Orçamento do ano. Olha, final do ano, a gente faz o orçamento do ano que vem. Fala, estimativas de receitas da pecuária, da lavoura, dos arrendamentos, para lá. Estimativa de despesas, estimativas de investimentos. Se isso acontecer, o resultado é esse. Mês a mês, o resultado no final do ano é esse. Caixa, DRE, você faz a projeção do ano, que aí você combina, se tudo der certo, nós vamos faturar tanto, isso vai custar tanto, tanto é investimento, tanto a gente faz. Se isso funcionar, tanto a gente vai dividir de lucro. Então a divisão do lucro você decide antes, com a projeção do orçamento. Se isso acontecer. Se isso não acontecer, a gente não vai poder fazer dividendo. Tá? Porque também o dividendo também às vezes pega isso. O cara fala assim, no ano que meu irmão quer, ele manda o dinheiro para nós. Quando ele não quer, ele fala que não deu. Só que o que ele não quer, por quê? Porque ele comprou uma área nova, comprou mais gado. Então, quando ele quer, quando ele tá bonzinho com a gente, ele manda o dinheiro. Quando ele não tá bonzinho, ele não manda não. Pegadinha do malandro, ele faz quando ele quer, né? No seu negócio, existe segurança estrutural para fator não controlável? O que é o fator não controlável? São coisas externas, ameaças externas. Crise econômica, falecimento do dono, clima, mercado. Então, esse tipo de coisa, a maioria das pessoas não tem plano para isso. Ainda teve os 37% que tinha aqui, né? Que é fazer o plano, você fazer um planejamento estratégico, não sei se vocês já viram isso daí, tem a matriz SWOT, que são as fraquezas, as forças, as oportunidades e ameaças. Então, é um começo de uma gestão de risco, você detectar todas as ameaças, que são fatores externos que você não controla, como isso aqui, você não controla isso daqui, mas você cria um plano de contingência para cada coisa dessa. Se tiver uma quebra no mundo, explodiu uma guerra, qual é o nosso plano? Se o preço do boi desabar, qual é o nosso plano? Cada um você tem que ter um plano. Tá? Nesse plano, você começa a entender que você está todo num setor só, que você deveria diversificar mais, que você não devia ter tudo enfiado numa coisa só, todos os ovos numa cesta só. Então, é nisso aqui que a gente vai pensando nas alternativas. Porque qual é o problema de todo mundo? Tá? De todo mundo, qualquer empresa, é você não ter caixa. Se você não tem caixa, se você não tem dinheiro, você estará sempre apagando incêndio e tomando decisões que são caras. Pegar dinheiro em cima da hora, um empréstimo em cima da hora, você jamais vai pegar 8, 10% do plano safra. Você vai pegar 20, 25% ou o dinheiro do agiota. É esse que você vai pegar. Se você quiser vender alguma coisa porque você precisa vender, porque você está sem o dinheiro e você precisa pagar um vencimento, aceite que você vai perder dinheiro. Você vai vender fazenda com 20, 30% de deságio. Já tentou vender carro precisando do dinheiro? Aceitar qualquer tipo de proposta. Então, é você se preparar, inclusive, o que faz aqui um plano aqui? Regra do caixa mínimo. Qual é o caixa mínimo que a família tem que ter em um lugar seguro para casos extremos? Que liquidez vai salvar a gente? Que se explodir uma bomba, a gente consegue ter esse dinheiro. Olha, a gente entende que é um ano das nossas despesas, da família, um ano a gente tem que ter reservado em algum lugar. Seja numa conta de investimento, seja fora do Brasil. Então tem cliente que tem dinheiro fora do Brasil por segurança. Fora do Brasil o dinheiro não rende. Não tem. Lugar de render dinheiro é no Brasil, tá? Juros no resto do mundo aí é até negativo. Mas é segurança. Então você manda dinheiro para fora para ter segurança, não é para ficar rico com isso.
Né? Então tem cliente que pode mandar dinheiro para fora do Brasil, legalmente, tá? Você pode mandar dinheiro para fora do Brasil legalmente, declara tudo, paga imposto, é uma merda, mas é isso. Mas você pode, né? Porque se dá uma grande merda, os caras têm X milhão fora do Brasil, que é o que vai salvar eles. Todo mundo tem que ter isso? Não digo que tem, mas se a família entende que isso é importante, temos que ter, tá? Esse é o tipo de coisa que você discute aqui, né, como fator não controlável, plano de contingência para coisas que a gente não controla. Então, por que a gente tem que criar um modelo de gestão para a família? Porque ajusta os interesses entre membros, buscando equalizar a gestão e equilibrar o ambiente familiar. É a gente saber o que a gente quer, o que o outro está pensando e o que eu penso, eu conseguir falar para os outros e ouvir o que eles pensam. Para a gente ajustar os nossos interesses, para ver se o que a gente quer está indo no mesmo rumo. Porque se estamos em rumos opostos, provavelmente a gente vai ter uma ruptura lá na frente. Então é melhor a gente fazer a ruptura hoje. Tá? Esse workshop, inclusive, que está aqui nessa apresentação, eu fiz com uma família mês passado em São Paulo. Que qual foi o discernimento aqui? Eles vão separar. Vão separar os filhos. São o pai e 2 filhos. A irmã, pela primeira vez, falou assim, olha, eu não quero ser fazendeira, não nasci para isso, eu não me vejo tocando fazenda. Eu vou querer vender a minha parte. Mas lá no futuro, isso só lá daqui uns 15 anos. Aí o irmão, que é o cara que toca tudo, que tá dando sangue pelo negócio, falou, mas se você quer separar, vamos separar agora já, ué. Eu não vou tocar 15 anos do negócio para você, pra lá na frente você dizer que você não quer participar. Vamos separar agora já, você vai ficar com o seu pedaço de terra, eu fico com o meu, e você se vira, renda para quem você quiser. Porque estavam discutindo questões como ela acha injusto o salário que ele tem, o dinheiro que ele tira. Ela acha injusto. Ela tem um pouco de razão, porque a forma como está sendo feita está errada, é a conta, só que o valor em si não muda muito quando a gente fez a conta certa, né? Mas a forma da conta estava errada. E o cara quer alavancar, o cara quer crescer, o cara quer fazer um monte de coisa, a menina não quer. Falou, não, eu não vou fazer, eu vou tirar empréstimo de banco para fazer silo, coisa nenhuma. Ele falou, não, mas é esse, isso aqui, o resultado é esse, não sei o que lá, blá, blá. E aí nisso, quando falou sobre futuro, que a gente sentou todo mundo e falou, fala o que é que você quer do futuro, para você, pessoa física. Aí ela falou, olha, eu não me vejo sendo sócio de fazenda. Então, gente, vamos trabalhar para separar agora já. Vamos criar um plano aqui para a gente conseguir dividir o que a gente tem, eu fico com o meu, você fica com o seu e a gente para de brigar. Porque os 2 irmãos já estavam sem se falar há 6 meses por cada última briga que tiveram. Então agora eles resolveram que é isso mesmo, vamos separar, o caminho é esse, vamos parar de brigar. Permite a continuidade da gestão no longo prazo. Então, para essa empresa que você tem hoje chegar daqui 20 anos, você cria um modelo de gestão para os sócios e para a família. Né? Busca eficiência financeira com a sucessão inserida no contexto de governança. Então, o que é essa eficiência financeira? Quando a gente traz a visão do quanto vale o seu negócio, do quanto isso valoriza no tempo, quanto você tem de caixa, quanto isso dá de lucro, você começa a achar gargalos no negócio. Um desses gargalos é que muitas vezes, eu vou colocar isso lá na frente, é um dos problemas deles, o cara acha que porque não ter dívida, ele está seguro. Não tenho dívida, não devo nada para ninguém, né? Então isso me dá segurança. Muitas vezes não ter dívida é o que está trazendo risco para essa pessoa, porque como ele não tem, não é qualquer dívida, tá? Como ele não tem uma dívida, ele também não está crescendo. E ele não tem dinheiro em caixa, ele não tem liquidez. Então é o cara que tem um monte de terra, que vale um monte de dinheiro, mas não tem dinheiro. Qualquer dor de barriga, ele tem que vender terra para pagar. Então ele está sempre numa situação de aperto. Então você acaba achando eficiências financeiras quando você faz o investimento certo, quando você deixa de gastar com coisa que não traz resultado, que a gente sempre tende a achar que a eficiência financeira é gastar menos, e não é necessariamente gastar menos. Às vezes você gasta mais para ganhar mais. É um projeto de intensificação. Quando você tem intensificação na pecuária, você põe mais dinheiro, mas você ganha mais dinheiro. Põe mais para tirar mais. Muitas vezes o cara tira em custos, também diminui a produção, então no resultado é pior. Né? Nem sempre cortar custos é o melhor para o teu negócio. Né? Eu gosto de trazer essa imagem aqui, que é o modelo tradicional, né, de sucessão familiar aqui. De característica intrínseca da empresa familiar é perder escala. Toda empresa familiar, naturalmente, ela vai perder escala. Por quê? Antes era o dono. O dono teve 2 filhos. Cada filho, o dono teve 3 filhos. Né? Cada filho teve 3 filhos. Cada filho teve 3 filhos. Progressão geométrica aqui, né? Então, onde era um, agora tem, sei lá quantos aqui, né? Tem um monte de gente. Então, essa fazenda para um dono era um baita patrimônio, era um baita resultado. Essa fazenda para 16, 20 pessoas já não é esse dinheiro todo. Aí vira aquele monte de propriedadezinha pequena, com pouca eficiência e tudo mais, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, é que crescer para a empresa familiar é obrigatório.
Bom, crescer para qualquer empresa é obrigatório, mas para empresa familiar é obrigatório. Porque quando você não está crescendo, você está diminuindo automaticamente. Então, quando você tinha uma fazenda que tinha um dono e agora tem 3, é só um terço agora aquilo ali do que tinha. Perdeu 3 vezes o tamanho. E agora você tem 9 donos, e agora você tem 16, 20 donos. Então, você perdeu escala sem fazer nada. Então, quando você tem um negócio que não cresce durante uma geração, você perdeu escala. Você diminuiu o seu negócio automaticamente, mesmo sem vender terra. Tem um cliente nosso que ele fala assim, olha, são 3 filhos, né? Tem o pai e a mãe, estão fazendo a transição, né? Com essa turma de baixo. Ele é o agrônomo que toma conta de tudo. E ele tem 2 filhos. Aí a gente perguntou, né? O que é que você pensa do futuro? O que é que você quer pro futuro? Ele falou, olha, eu quero dar para os meus filhos a mesma oportunidade que eu recebi dos meus pais. Ou seja, se eu tenho 2 filhos, eu tenho que, para dar o mesmo que eu recebi, eu tenho que dobrar isso daqui. Para dar o mesmo, eu tenho que dobrar, porque eu tenho 2 filhos. Se eu der o mesmo que eu recebi, eu estou dando metade para cada um. Metade do que eu recebi. Eu não quero dar metade do que eu recebi. Eu quero dar o mesmo que eu recebi para cada um. Então, né? O que esse cara quer? Quero dobrar o negócio. Então, esse cara, ele arrenda boa parte, eles arrendam boa parte para plantar cana. Tem uma pecuária bem feita, mas pequena. Ele quer fornecer cana para a usina. Ele não quer mais arrendar, ele quer fornecer, porque fornecer vai mudar o campeonato. Ele quer aumentar a área de pecuária e intensificar. Só que a irmã dele não quer. A irmã dele não tem filho e não quer. Fala, não, eu não quero isso daí não. Isso aqui, para mim, tá bom demais já. Eu vivo o resto da minha vida com isso daqui, com essa renda que dá aqui, com isso que vale, nossa, não quero mais nada. Então a gente já começa a entender que há uma divergência societária. Esse pessoal provavelmente vai separar também. Já estamos no caminho de chegar nesse... A gente já tem 2 anos que está trabalhando com eles, arrumamos um monte de coisa, resolveu um monte de coisa, mas agora que ela está tendo coragem de dizer assim, olha, eu não quero mais. Porque agora a gente está tendo que avançar nessas decisões, de falar, ó, vamos começar a fornecer cana? Vamos. Vai ter que investir em máquina, vai ter que construir casa para contratar mais gente, então vai ter que pôr dinheiro no negócio. Não vamos botar do nosso bolso, vamos tirar a linha de investimento, a gente vai tirar uns 10 milhões. Aí ela falou, opa, eu não quero dever 10 milhões no banco nem a pau. Não quero. Então isso está apertando ela, então a gente já está vendo que ela vai pedir para sair. Só que a gente já criou a regra da saída. Então qual é a regra da saída? A gente definiu há 2 anos atrás qual é a regra da saída. O primeiro que levantar a mão para sair, a regra é essa, vai ficar com aquela fazenda, vai receber isso em tanto tempo, criou a regra. Então, o que está acontecendo agora é somente uma formalização, uma execução do que foi decidido. Se isso não tivesse sido conversado, ia ser através da briga agora. Eles iam brigar, travar. Isso acontece com frequência. Tem um cara que está lá, vamos dizer que fosse o caso deles, né? Agora, né? Ele quer crescer, ela não. Aí eles vai lá, faz o projeto para tirar 10 milhões no banco. Só que lá no final, ela tem que assinar. E aí, quando o documento chega na mão dela para assinar, ela não assina. Só isso. A gente chama de resistência passiva. É a pessoa que está resistindo passivamente. Ela, não, tá bom, vocês querem fazer? Quer fazer. Mas no dia que você vai entregar o documento para ela assinar, ela some, ela diz que não recebeu. Ela passa 3 meses para assinar um documento. Filha, senta aqui e assina o documento. Não assina, porque ela está passivamente resistindo, ela não quer fazer aquilo. Tá? Isso é a coisa mais comum que tem. Você vai vender terra, o cara some para não assinar o documento. Não vou vender, foda-se, não vou vender. Então, como já teve toda essa conversa e criou-se as regras, a gente só vai executar o plano que foi definido e ela está de acordo com isso. Ela já sinalizou, né, para a gente que, ó, eu vou separar. Agora estamos no processo dela comunicar para a família, que isso aí está sendo difícil para ela, que envolve outras questões, né? Um outro ponto aqui que eu gosto de trazer são os choques de gerações. Eu gosto de falar, a gente põe aqui como o mais velho sendo mais conservador, né? O cara que a base dele é proteção. Ele não quer fazer grandes coisas, ele quer se proteger. Ele quer proteger o que ele já tem para ele não perder o que ele já criou até hoje. Ele quer poupar e acumular. Ele até topa crescer, mas de um jeito bem seguro, mas especular, fazer um negócio novo, sem muita certeza, com uma promessa, ele não vai fazer de jeito nenhum. E é o contrário do cara jovem, do filho dele, que veio da faculdade agora, que não tem nada a perder, porque ele nem sabe o que ele tem, e ele quer se firmar como profissional. Então, ó, a especulação é a base dele. Ó, tem um negócio novo agora que a gente vai vender árvore em pé, com concessão, para não sei para onde, sei lá. Ele quer. Fala pro pai dele, fala, nem a pau, rapaz, isso é coisa de malandro, não vou mexer com isso não. Crescer e diversificar, ele quer, mas quer menos que especular. Poupar e acumular, pode falar. Você tem casos que é o contrário.
contrário? Tenho, é isso que eu ia... Pai agressivo, Tem. Era isso que eu ia falar, que a gente tende a dizer que é o mais velho contra o mais novo, mas na verdade é perfil de comportamento. Existem os caras que são ousados, corajosos, e existem os caras que são conservadores. Isso se inverte, tá? Que aí é o contrário. Eu tenho casa, que é uma turma, até a turma que eu vinha falando antes do japonês lá, João. O velho é que é pra frente. O velho hoje tá fazendo projeto, tirando dinheiro no banco, colocando, preparando o imóvel porque ele quer vender o imóvel como loteamento. Ele está dentro da área, da beirada da área urbana de Anápolis. Só que para fazer isso acontecer, ele está fazendo lago, ele está construindo estrada de acesso, fazendo não sei o que lá, e ele está ficando sem dinheiro. E agora ele está pedindo dinheiro da empresa dos filhos, porque é separado da empresa deles. E os filhos não querem dar o dinheiro para ele. Ele fala, olha, isso aqui vai virar bilhão quando a gente vender. E os filhos de 40 anos falam, a gente não quer esse bilhão. A gente tá bom com isso aqui que a gente tem. Porque além do desembolso que eles estão tendo, né, tem uma parte que é o problema deles, é que eles têm questões que o pai ainda é sócio dos tios e não há clareza entre o que é do pai e o que é dos tios. Então o pai pega o dinheiro e faz um monte de coisa para os tios. Eles falam, a gente não vai dar dinheiro para você pagar a conta dos meus tios. Então estamos nesse impasse aí com eles, mas o para frente é o velho e os filhos são conservadores. Né? Então isso não é sobre somente gerações, isso é sobre perfil de comportamento. Você entender que tem gente ousada e tem gente conservador. E saber jogar com isso. Opa! Se você chegou até aqui, é sinal de que você aprendeu algo de muito valor hoje. Então como é que você retribui? Manda isso para alguém que está precisando desse conteúdo. Não pode nunca esquecer, quem escolhe a Trato, escolhe o futuro.